E aí galera, bom dia. Hoje eu vou explicar mais um pouco sobre o processo de execução. A gente vai fazer meio que uma maratona sobre o processo de execução, né? E dando segmento, a gente vai falar hoje sobre os princípios que regem o processo de execução. Que, tanto para o cumprimento de sentença, ou seja, a execução feita por título judicial, quanto no processo, na execução propriamente dita, que é aquela feita por título executivo extrajudicial, os princípios vão ser basicamente os mesmos. E o primeiro princípio que a gente precisa entender é um dos mais importantes sobre a execução, que é o próprio Código de Processo Civil está me falando que o devedor responde com todos os bens presentes e futuros pelo inadimplemento da obrigação. Ou seja, o que vai acontecer? O que isso daí está querendo me falar? Que a execução ela recai sobre o patrimônio, logo, o princípio da patrimonialidade. Se é sobre o patrimônio, princípio da patrimonialidade. Logo, eu só vou poder executar os bens do devedor e não a figura, ou seja, a humanidade do próprio devedor. Não vou poder mandar chicotear, não vou poder mandar, via de regra, prender, né? Mas a gente já sabe que a gente existe, toda vez a gente tem um alimento. Via de regra, princípio da patrimonialidade. A execução recai sobre o patrimônio do devedor. Outro princípio bastante importante é o princípio da utilidade. Ora, a execução ela tem que ser útil. E quando é que ela vai ser útil para o meu credor? Toda vez que eu consigo solver uma parte ou toda a obrigação que aquele devedor tinha com aquele meu credor. Ora, o que isso aí está querendo me falar? O que o próprio CPC ele vai me falar sobre isso? Que toda vez que a penhora dos bens daquele devedor só conseguir pagar as custas processuais da execução, eu não vou levar adiante a execução. Eu não vou simplesmente penhorar seus bens só para eles pagar as custas processuais. Por quê? Porque a execução ela tem que ser útil, e ela só é útil ao credor toda vez que ela consegue pagar uma parte ou toda a dívida. Outro princípio bastante importante é o princípio da tutela específica, ou primazia da tutela específica. E o que é basicamente isso? Ela vai basicamente me falar que o credor ele vai receber aquilo, ou pelo menos ele tem que receber aquilo que consta naquele título executivo. Ora, se a figura do devedor se comprometer a pagar R$1.000, via de regra, pelo princípio da utilidade, ele vai ter que receber R$1.000. É basicamente isso. Tutela específica é receber aquilo que lhe é devido. Outro princípio bastante importante é o princípio da menor onerosidade. O que a menor onerosidade está me falando? Olha, se eu tenho vários meios de executar um devedor, imagina que eu me comprometi a dar R$500.000. E aí eu tenho um carro que vale R$500.000, eu tenho uma mansão que vale R$500.000, eu tenho uma casa na praia que vale R$500.000, eu tenho um helicóptero que vale R$1.000. O que a execução vai fazer? Princípio da menor onerosidade. Ela vai escolher o bem que vai trazer o menor prejuízo àquele devedor. Porque, mais uma vez, a execução ela não é feita para punir propriamente dito. O foco não é punir. O foco é solver aquela dívida com aquele credor. O foco é não deixar o credor, a pessoa que de boa fé emprestou ou de boa fé cedeu um bem, que ela fique no prejuízo. Logo, a gente sempre vai escolher a menor onerosidade. Aquele bem que vai solver aquela dívida sem deixar prejuízo ao devedor. Mas uma vez, se eu tenho mansões, se eu tenho um carro, se eu tenho aviões, eu vou escolher o carro. Teoricamente, seria o que menor traria essa onerosidade para ele, né? Agora, imagine que eu só tenho duas casas. Uma eu moro e outra não. E as duas valem R$500.000. Eu vou escolher a que eu moro, a que o devedor mora? Não, porque isso seria extremamente oneroso àquela pessoa. É o bem que ele mora, propriamente dito. Entende? A gente também tem o princípio dos meios atípicos. Os meios atípicos é basicamente assim, olha, nós temos duas formas de tentar fazer o devedor pagar, que são a subrogação, são os meios diretos, ou seja, o Estado ele toma na figura do devedor e salda aquela dívida, né? Ou seja, ele penhora os bens do devedor e vai lá e paga ao credor aquelas dívidas. Ou temos meios indiretos, que é a coação, que é a coerção, que é o uso da coação. Ou seja, basicamente é o juiz falando assim, olha, eu vou te prender, olha, você vai pagar uma multa disso,
essa ação pode ser positiva ou negativa, né? Positiva seria, olha, se você pagar, eu vou te dar um desconto de 10%, de 20%. Ou negativo, né? Se você não pagar, eu vou lhe multar diariamente, vou fazer um asterisco, né? Que seria aquela... Bom, pessoal, e para finalizar, a gente vai falar sobre mais dois princípios extremamente importantes. O primeiro é o da efetividade. Veja, você lembra que a gente já tinha falado sobre o princípio da tutela específica, que é o credor receber aquilo que lhe é devido? Imagina que por algum motivo se tornou impossível que o credor recebesse aquilo que estava lá no título. Imagina que a obrigação era de entregar um carro para o credor, né? Um carro que está emprestado para o devedor e o devedor tinha que devolver esse carro. Imagina que o devedor acabou perdendo esse carro. Sei lá, explodiu, tocou fogo, perdeu, deu fim. Será que a tutela específica, né, vai ser colocada em prática? Não, não vai. A gente tem até 3 artigos, que é o 496, 7, 8 e 9. 497, 498 e 499, se não me engano. Vai falar justamente sobre a tutela específica. Depois dê uma olhadinha lá. Bom, será que vai ser, né? Será que o juiz vai conseguir conceder essa tutela específica? Não vai. Por isso a gente vai cair para o princípio da efetividade. E o que é o princípio da efetividade vai me falar? Que o credor vai receber o que lhe é devido, vai receber pelo menos o valor que era para ele receber. Imagina que, mais uma vez, era para ele devolver o carro e o carro vale 50 mil. Não consigo mais devolver o carro. O que a efetividade vai me fazer? Olha, vamos penhorar aí os bens que ele tem ali, vamos pegar dinheiro, né, transformar em dinheiro, que seria perdas e danos, né? Mas basicamente, de alguma forma a gente vai pagar. Não consegue com o carro, o cara tem um trator que não usa para trabalho, penhora o trator e a gente paga o carro, né, com o trator, os 50 mil com o trator. Basicamente isso. Não consigo a tutela específica, caio para o princípio da efetividade. A execução ela vai ter que acontecer e o credor ele vai ter que ter o seu patrimônio dissolvido, né, a sua dívida, né, o seu débito dissolvido. E o último princípio extremamente importante é o princípio da disponibilidade, que vai me falar que o credor, ele vai basicamente poder dispor da execução no todo ou em parte. E o que isso daí está querendo dizer? Imagine que o credor começou com a execução e ele viu no meio lá da execução que ele vai só gastar dinheiro e não vai conseguir aquilo que ele almejava. Então sim, ele pode desistir, via de regra, sem a anuência do devedor. Acontece que são poucos os recursos que são cabíveis na execução, como por exemplo, o embargo de declaração e a impugnação. Imaginem que o devedor ele colocou o recurso de embargo de declaração ou impugnou as questões de mérito da execução, ou seja, sobre o direito que recaía sobre a execução. Se ele colocou sobre o mérito da questão da execução, o credor, ele não pode desistir sem a anuência desse credor, certo? Fechado? Então, são basicamente esses os princípios mais importantes da execução.